Gente, muitas pessoas sofrem de cansaço, insônia, fadiga, sem saber que esses sintomas podem estar diretamente relacionados à falta de nutrientes essenciais. A deficiência de vitaminas e minerais tem um impacto direto no funcionamento do organismo, afetando o equilíbrio do corpo e da saúde mental também. Para nos explicar melhor essa relação, recebemos a nutróloga Thaís Aquino. Seja bem-vinda, Thaís! Boa tarde, vida! Boa tarde, Cleide! Tudo bem? Eu estou bem, e a senhora? Muito bem, graças a Deus. Obrigada por atender nosso pedido. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, vamos sentar. Vamos sentar e bater um papo aqui. Eu já fiquei assustada com esse texto que eu acabei de ler. Falta de nutriente afeta também a saúde mental? Não é somente a saúde física, saúde mental. E falta de nutrientes é muito mais comum do que a gente imagina, Cleide. Por quê? A alimentação da nossa sociedade, ela não é muito boa não, né? Ué, mas dizem que o nosso arroz com feijão do dia a dia, ele é... Arroz, feijão, uma saladinha, uma proteína. Diz que é um prato nutricional mundial que faz grande diferença. Concordo. Mas vamos fazer uma análise de como que é a alimentação da nossa sociedade? Normalmente no café da manhã, o que as pessoas comem? Pão com manteiga. Pão com manteiga e café. E café, e um cafezinho com açúcar. Isso. Então, açúcar de absorção rápida gera uma energia de forma rápida. Daqui a pouco você precisa de mais energia e não tem, aí você sente fome. Então, pão, que é o tipo de carboidrato refinado, a gordura da manteiga, tudo isso até contribui para o quadro de obesidade. Mas, normalmente, as pessoas não consomem frutas no café da manhã, não consomem uma boa opção de proteínas, como os ovos. Aí, o almoço é a melhor refeição dos brasileiros, com certeza. Arroz, feijão, carne, salada, mas aí para por aí. À tarde, normalmente, consome de novo um produto de padaria e à noite as pessoas não têm hábito de fazer essa refeição como fazem na hora do almoço. Não, porque eu não vou comer não, porque senão vai engordar. Isso. Ô, aí troca gente. por 6 bolachas de água e sal, que pensam que é inocente. E aquilo é muito mais calórico do que um prato de arroz, feijão, carne e salada. A gente pensa que não engorda porque é ruim. Porque é ruim. É isso mesmo. Não, isso é tão ruim que eu vou comendo aqui fingindo que é bom. Exatamente. E aí falo, não, isso não engorda de jeito nenhum. Bolachinha de água e sal. É água e sal. Imagina que tem só água e sal, né? Não tem farinha de trigo, é água e sal. É verdade. Mas aí a consequência são os déficits nutricionais. É muito comum a queixa de fadiga, cansaço no meu consultório. E isso pode estar relacionado com sintomas emocionais. Pessoas com depressão, que se sentem fadigadas, cansadas, com problema com sono. Mas se a gente for analisar o estado nutricional desses pacientes, a gente encontra situações de deficiência de ferro. A deficiência de ferro é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente em mulheres em idade fértil. Porque a mulher em idade fértil, ela menstrua. Então, ela perde o ferro no período menstrual. Olha! E o ferro que é responsável por carregar o oxigênio por todo o corpo. Se esse ferro está baixo, essa mulher pode se sentir cansada, ela pode ter queda de cabelo. Aí ela me procura no meu consultório com uma queixa de cansaço, acha que está depressiva e muitas vezes nem é depressão. Essa fadiga dela é por falta de ferro e aí ela precisa de uma suplementação e ela precisa também melhorar a alimentação. Outras deficiências nutricionais muito comuns, vitamina B12, falta de vitamina B12. A falta de vitamina B12, ela causa problemas de memória e fadiga. E a B12 a gente encontra em quais alimentos? Alimentos de origem animal. Então, aquelas pessoas que não consomem alimentos de origem animal, os vegetarianos, os veganos, precisam suplementar ou se estão consumindo de forma insuficiente ou até mesmo não absorvendo. Às vezes a pessoa tem um problema intestinal e não está absorvendo os nutrientes como deveria. Aí tem falta de vitamina B12 e esses sintomas. Agora eu vou falar de uma deficiência muito comum, que é a deficiência de vitamina D. Quem não tem um histórico, né? Todo mundo. Todo mundo tem. E por que é todo mundo? Porque a gente esconde do sol. E eu concordo que vocês devem esconder do sol, porque o sol envelhece, né? O sol pode causar câncer de pele, então realmente a gente tem que proteger, tem que passar protetor solar. Mas a gente não pode deixar de avaliar os nossos níveis de vitamina D e suplementar se necessário, porque sintomas depressivos podem estar relacionados com falta de vitamina D. Já que você falou na B12, eu tava com um problema há um pouco tempo aí atrás do nervo ciático. E a médica me indicou B12. Por quê? B12 melhora a dor, ela atua na sua musculatura.
Ela melhora a recuperação muscular. Então, a B12 ela é encontrada nesses medicamentos para dor. Ela faz parte de formulações para dor. Mas sempre bom analisar como que tá os seus níveis de vitamina B12 para poder suplementar de forma adequada. Um nível bom de vitamina B12 é acima de 500. Tá. Agora eu queria saber aqui, por exemplo, a vitamina D, o magnésio, são frequentemente considerados quando falamos em energia do sono. E energia e sono, né? Por que que eles são tão importantes? Eles são importantes justamente porque atuam fornecendo energia para o nosso organismo. E estando em deficiência, os pacientes, a população em geral, sente a fadiga, o cansaço. Aí, como consequência, se eu estou cansado, se eu estou cansada, eu não pratico atividade física. Aí eu vou criando um ciclo vicioso, porque a própria falta da atividade física diminui o número de mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular. Então, a inatividade, o sedentarismo diminui as mitocôndrias, eu fico mais cansada. Aí eu estou cansada, a falta de atividade física também afeta meu sono. Então, começa com uma deficiência nutricional, uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina do complexo B, uma falta de magnésio, que te causa esse cansaço, que faz você mudar a sua rotina e aí você fica mais cansada e esse ciclo. Então tem que suplementar se necessário e tem que mudar os hábitos. Eu tenho que deixar isso bem claro, Cleide. Porque muitas vezes as pessoas querem o quê? Eu quero uma vitamina para melhorar. Às vezes o problema nem é falta de vitamina. Cansaço pode ser por depressão, pode ser por transtorno de ansiedade, pode ser por deficiência nutricional, que aí sim a gente tem que suplementar a vitamina, pode ser até também por uma alteração hormonal. Então, identificada a causa, suplementa. Vamos supor que realmente é uma deficiência nutricional. Basta suplementar? Não, você tem que melhorar os seus hábitos. Por que sua vitamina está baixa? Por que essas vitaminas do complexo B, que também podem potencializar sintomas quando elas estão baixas, podem potencializar sintomas de fadiga? Elas são encontradas aonde? Nas folhas. Às vezes a dieta desse paciente está pobre em folhas, está pobre em vegetais. Então eu tenho que orientar, vamos melhorar essa alimentação. E tudo bem com o meu pão, não estou condenando o pão, mas como que você tem comido esse pão? Você tem colocado uma proteína nele, você tem colocado fibras em todas as suas refeições, porque Deus foi perfeito a colocar na natureza tudo que a gente precisa de nutrientes. O homem que foi modificando. Então uma alimentação de fato saudável, a gente encontra lá na natureza. Que são os alimentos que eu vou pegar lá no pé, né? Uma fruta no pé, eu vou pegar na terra. Então, os ovos, as carnes, verduras, legumes, os grãos. Uma alimentação saudável, ela tem que ser baseada nesses alimentos. Os outros alimentos, eles podem até entrar, mas de vez em quando, e a gente tem que saber também como introduzir. Agora, a insônia, a fadiga, cansaço, essa moleza, esse desânimo, pode ter também por conta de lombriga? Pode. Uma ótima pergunta, sim, pode. Hoje não é tão comum quadros de verminose como antigamente, porque hoje a gente tem uma política de orientação, né? A água é uma água tratada, mas sim, principalmente em crianças. E pode diminuir, no caso a lombriga, diminui a absorção dessas vitaminas. Às vezes você está comendo, sua comida tá uma comida boa, está comendo seu arrozinho, feijão, carne, salada, mas não está absorvendo. Aí é a lombriga que está comendo. A lombriga. E de fato, de vez ou outra é bom tomar um vermífugo. É recomendável, assim, uma vez por ano? Uma vez por ano, tomar um vermífugo. Tá. E é a família inteira, né? Família inteira, mas sempre sobre orientação médica, claro. né? A família toda. Bom, quando que a gente percebe que esses sentimentos mentais, né? Ansiedade, depressão, que eles não... Quando é que a gente desconfia que isso aí... gente, mas não é possível que eu não tenho nenhum sentimento assim de tristeza, nem de apatia da vida, muito pelo contrário, eu quero lutar isso, mas eu não estou conseguindo ir. Quando que eu percebo que é esse divisor aí? Tá sentindo que tá sem vontade de fazer as coisas, né? As atividades do dia a dia, tá cansado para fazer as atividades do dia a dia? Procure um profissional. Por quê? Os sintomas de depressão não necessariamente é se algo está acontecendo na sua vida.
Nem sempre a pessoa vai ter depressão porque ela está com um problema financeiro, porque ela está vivendo um luto. Porque a depressão é uma doença que há uma descompensação no cérebro do paciente e isso não está sob o controle dele. Que as pessoas acham que está sob controle. Depressão é algo que a pessoa tem que controlar. E é uma doença fisiológica como outra. Por exemplo, uma doença da tireoide. Tem uma doença da tireoide, você não tem como controlar isso, você só trata com remédio. Então, depressão, quem tem que fazer o diagnóstico é de fato o médico. Ele vai avaliar se é realmente sintoma de depressão ou se são sintomas de fadigas relacionados aos maus hábitos, às deficiências nutricionais, às alterações hormonais. Bicho de pé dá tristeza também? Bicho de pé? É, porque as pessoas que andam descalça, tô falando assim. É pessoa que não tem muita higiene, que anda em qualquer lugar, que não se cuida. Não, o não se cuidar, eu acho que gera tristeza. Porque o que nos mantém vivos? Autoestima. Autoestima, é a gente ter algo a oferecer para o mundo, para a gente e para o mundo. O autocuidado, ele é muito importante. Se a gente observa que uma pessoa não está tendo autocuidado, ela sim, ela está depressiva, alguma coisa está acontecendo e a gente tem que atuar, a gente tem que acolher essa pessoa, a gente não pode julgar, porque tem tanto julgamento, né? O que é que está acontecendo? Igual a gente às vezes questiona, nossa, mas fulano, ele tem tudo, por que ele está com sintomas depressivos? A gente não sabe o que tem por trás, né? E esse sintoma depressivo, você falou aí agora há pouco, ele pode ser uma reação química também? Sim, é algo disfuncional, fisiológico, lá dentro do cérebro, na captação dos hormônios do bem-estar. A pessoa pode ter uma disfunção nessa captação de hormônios do bem-estar. Aí os medicamentos, eles atuam nisso, atuando nessa captação, recaptação desses hormônios. Os medicamentos é nesse sentido. Então, nem sempre a pessoa está passando por um problema para ela estar depressiva. Agora, também, às vezes, a pessoa está achando que está depressiva e, na verdade, é a falta dessas vitaminas. Por isso que ela tem que ser analisada como um todo. Um bom médico, ele vai perguntar sobre todos os sintomas, sobre todos os hábitos. A paciente procurou, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela queixou fadiga. Eu estou muito fadigada, estou muito cansada, não estou dormindo bem. Fui buscando o histórico dela, ela perdeu a mãe no ano passado. Então, tem um sintoma de depressão relacionado ao luto. Aí, com esse luto, não estou bem, ela parou de se cuidar. Ela parou de se alimentar bem. Como eu quero um alimento que me dá uma sensação de prazer, porque é um dos prazeres que eu tô tendo na vida, eu peço comida gordurosa todo dia. Todo dia eu tô comendo pizza, todo dia eu tô comendo sanduíche. Ela tá trocando alimentos saudáveis por calorias vazias. Então, ela desenvolveu algumas deficiências nutricionais pela má alimentação, que a má alimentação é devido aos sintomas depressivos, né? Que ela busca a comida como uma forma de conforto. E isso piora o cansaço. Olha só o ciclo vicioso. Como ela está depressiva, ela não dorme. Aí, por ela não dormir, ela também está cansada. Então, esses foram os achados. Então, eu, como médica, como que eu tenho que atuar? Tratar a depressão dela, orientar sobre a terapia, que tem que associar com uma terapia, repor as vitaminas que eu identifiquei que estão alteradas e orientar uma alimentação adequada, com a quantidade adequada dos nutrientes que estão faltando na alimentação dela. Quer dizer, ao invés de parar de comer e de comer menos, vamos falar, eu vou comer menos para emagrecer, o negócio é comer quantidades certas e não pular refeições. Exatamente, Cleide. O emagrecer, ele é muito mais complexo do que você imagina. Porque se você quer emagrecer, o que você pensa? Eu tenho que comer pouco. Tá certo esse conceito? Óbvio que tá certo. Chama-se déficit calórico. Tem que consumir menos do que gasta para emagrecer. Mas não basta comer pouco, também tem que comer de qualidade. Porque o alimento de qualidade é aquele que vai te saciar, ele vai te oferecer as calorias, os nutrientes necessários. Então, é complexo, não é simplesmente comer pouco. Por que muita gente emagrece? Eu tô fraco, volta a engordar tudo novamente. Porque faz dessa forma, simplesmente toma um remédio que tira o apetite, faz uma refeição por dia, né? E acha que tá legal. Aí tá perdendo peso, muitas vezes nem tá perdendo peso mesmo de gordura como deveria, tá perdendo mais peso de líquido e peso de massa muscular. Então, o processo de emagrecimento, ele é um processo que ele deve ser acompanhado. Se necessário, tem que fazer tratamento medicamentoso e saber comer. Nós temos que aprender a comer. Na nossa cultura, nós não somos ensinados desde a infância da importância de se comer bem.
As crianças, elas não têm essa orientação e a situação está piorando, né? Porque hoje, cada vez mais sedentárias, as crianças estão cada vez mais sedentárias, o quê? Celular, né? Ficam no celular. E a alimentação que hoje também tem muito mais acessibilidade. Eu falo da minha geração, que é de quase 40 anos atrás, a gente não tinha tanta acessibilidade aos ultraprocessados. Bombom, a gente ganhava uma vez por ano, uma caixa de bombom, não era? Era Coca-Cola assim? Só uma vez no final de semana. Hoje, a criançada tem isso em casa todos os dias. Se quiser comer bombom todos os dias, come bombom todos os dias. E eu também não estou crucificando bombom, nem mesmo o refrigerante. Tudo deve ser em equilíbrio. Eu até faço uma comparação quando eu converso com os meus pacientes. Estudar. A família, os pais ensinam. Hoje é dia de estudar, hoje é dia de ir para a escola, hoje é dia de fazer sua tarefinha. Final de semana a gente vai para a piscina. Então a alimentação também teria que ser ensinada dessa forma. Hoje é dia de comer o que é bom. Né? A criança não vai entender sobre o que é nutritivo, mas o que eu tô te orientando. No final de semana a gente toma um sorvete, no final de semana a gente toma um refrigerante. Porque o problema chama-se frequência. Frequência, quantidade, frequência e constância. Gente, meu avô ensinou tudo errado. Tudo errado, né? Porque ele tinha forno a lenha e fazia fornadas de pães, fornadas de biscoitos. Mas era uma alimentação um pouco mais saudável naquela época, né? Porque tinha mais alimento da natureza, não tinha tanto ultraprocessado, que são os alimentos industrializados. É verdade. E as pessoas também eram um pouco mais ativas. Tanto que diabetes tipo 2, que é a diabetes que ela ocorre como uma complicação do sobrepeso e obesidade, há 30, 40 anos atrás, era inexistente os números em crianças. Diabetes tipo 1 em criança, porque é outro caso, né? Aí, sim, diabetes tipo 2 nessa geração minha já era inexistente. Hoje os números são alarmantes. Parece epidemia. Parece epidemia. Agora, com relação ao consumo de lactobacilos, eles são bons ou não? São os probióticos. Os probióticos são micro-organismos, no caso bactérias, lactobacilos, que conferem algo bom para o seu hospedeiro. Então, quando eu troco aquelas bactérias ruins do meu trato gastrointestinal por bactérias boas, eu crio um ambiente bom para a absorção dos nutrientes. Então, os probióticos, eles atuam auxiliando no processo de emagrecimento, auxiliando no tratamento de compulsão alimentar, melhorando a absorção das vitaminas. Então, é bom, sim, fazer uma suplementação de probióticos, mas quando o paciente está inflamado, chegou o paciente inflamado, está com a alimentação toda errada, a gente espera 15 dias para melhorar a alimentação e depois entrar com os probióticos. Tá, outra questão que eu quero saber com você, além dos probióticos a doutora ali falou que a gente tem que tomar vitaminas. Eu vou ali na farmácia, vou lá e escolho a vitamina. Excelente pergunta, Cleide. Aquele polivitamínico de farmácia, ele é um blend de vitaminas em doses baixas, porque se for dose alta, pode até causar um excesso de vitamina no corpo, que é o que a gente chama de hipervitaminose. Que pode dar o quê? Chama hipervitaminose. Então, o excesso de vitaminas no corpo pode dar alguma complicação. Como, por exemplo, excesso de vitamina D. Vitamina D, quando está baixa, prejudica o organismo, mas quando ela está alta também prejudica. Excesso de vitamina D pode causar um excesso de cálcio, que chama hipercalcemia, e pode causar um problema renal, problema ósseo, problema cardiovascular, entendeu? Entendi. Então, aqueles polivitaminos que são doses baixas, até para a pessoa não usar em doses que podem fazer algum mal, né? Então, aqueles polivitaminos provavelmente não vão repor as vitaminas que o seu corpo precisa. Vamos supor que você tem uma deficiência de zinco. Aí lá tem 5 miligramas de zinco. E para tratar essa sua deficiência de zinco, você precisa de 20 miligramas, que é uma deficiência importante. Então, muitas vezes é rasgar dinheiro quando você usa um polivitamínico sem orientação. Ele seria mais para manutenção, o polivitamínico. Se você precisa tratar uma deficiência nutricional, é importante fazer uma reposição personalizada. A vitamina D que eu passo para a senhora não vai ser a mesma vitamina D que eu vou passar para um outro paciente que teve lá no meu consultório hoje, a dose. A dose de ataque, tem que ter dose de manutenção. Aí esses polivitamínicos, eles estão ali para todo mundo. É a mesma dose para todo mundo. Então, não vai resolver o problema. É um tratamento individual, né? Individual. Muito importante personalizar, enxergar o indivíduo como indivíduo. E mesmo porque é no exame que se vê as deficiências que a pessoa tem.
Por exemplo, ó, aqui você precisa de zinco, então um pouquinho mais. Aqui a vitamina D tá boa, então pode ser essa dose. Então tem que fazer um ajuste. Exatamente. Tá. Sempre a clínica do paciente é soberana. O paciente me procura, estou com tais queixas. Através dessas queixas, eu já sei quais os exames que eu vou solicitar. Chegando os exames, essa vitamina D, tem uma vitamina D abaixo de 20, que é uma deficiência importante, ele vai ter que usar uma dose de 50 mil por semana por uns 3 meses, até ela regularizar. E é importante depois fazer uma dose de manutenção. A dose de 7 mil por semana já é uma dose de manutenção. Aí, de fato, os exames laboratoriais é que vão me direcionar para o tratamento personalizado. Outra pergunta, eu tenho visto demais isso que na minha época não se via. Ontem mesmo eu peguei uma coleguinha aqui, viu, coleguinha, puxar sua orelha. Perguntei para ela, você estuda à noite? Ela falou, estuda. Eu falei, então por isso eu estou tomando energético. Estão tomando energético demais. Muito importante. Energético, excesso de cafeína em pacientes que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, piora demais. Aí a pessoa tá cansada, ela tem um transtorno de ansiedade, ela tá cansada, ela toma porque dá uma sensação de bem-estar, de energia momentâneo. Mas daqui a pouco vem o cansaço com tudo. Tem que ter cuidado com energéticos e com excesso de cafeína, principalmente à noite. Algumas pessoas são metabolizadoras fortes para essas substâncias. Tem gente que pode tomar dose alta de cafeína e desses energéticos, inclusive à noite, que não vai interferir. É a forma como o organismo metaboliza. Mas a grande maioria das pessoas são metabolizadoras fracas. A depender, paciente com transtorno de ansiedade, eu tiro até o cafezinho por um período. Até a gente está tratando, nem o café, nem uma xícara de cafezinho não pode tomar no dia para melhorar, para tratar. Então é por isso que meu coração parece que é uma escola de samba, quando eu tomo um pouquinho de energético. Um pouquinho de energético. Sabe por quê? Porque não metaboliza bem esse energético. Seu organismo não é capaz de metabolizar tão bem. Tem que evitar. Tem que ser evitado. O cafezinho é meio difícil, né? Mas não, nem sempre. A cafeína, nem sempre. É porque depende de paciente. Então, toma um cafezinho de manhã, não interfere no seu sono. Toma um cafezinho de manhã, até te dá uma energia, não está te prejudicando. Se a senhora não tem um transtorno de ansiedade, não tem problema. A cafeína tem seus benefícios. Quem é que não tem transtorno de ansiedade, moça? Mas é o seguinte... Uma coisa é a ansiedade. Por isso que eu tô falando a palavra transtorno de ansiedade. Tá. Porque nós somos seres humanos imediatistas. É pra ontem. É pra ontem, todos nós. E agora nessa era do celular, que a informação ela chega tão rápido. Pensa, anos 50, anos 60, para você descobrir que uma pessoa da sua família estava doente, era uma dificuldade para alguém te contar. Agora hoje tudo você fica ali, ó, no celular, então isso vai te preocupando. Então nós somos pessoas que estamos ansiosas até pelo que a gente vive, pela situação que a gente vive hoje, mas a ansiedade de querer que uma coisa aconteça naquele momento é normal, que faz parte das nossas personalidades. Agora, o transtorno de ansiedade, ele já é patológico, que é quando a pessoa pode sentir o coração, a mão sua fica gelada. Muitas vezes simulam sintomas de uma doença cardiovascular. E da tremedeira. Tremedeira, aí sim já é transtorno de ansiedade. Aí não é todo mundo, é diferente. Tá, entendi. Você tá sentindo o cheiro gostoso que tá vindo daí? Que delícia. E é comida de verdade, hein? É comida saudável, né? Gente, hoje o Cristiane tá aqui, já vai mostrar pra gente essa maravilha aí, ó. Tá dando aí pra ver, gente? Mostra aí. Olha aí, gente. No próximo bloco vai ter essa vinagrete de camarão. Olha lá que luxo. E um cheiro bom, né? Muito bom. E saudável. Saudável. Proteína, fonte ali de proteína, fibras, vitaminas que tem nessa tangerina. Muito bom. Quer experimentar? Quer ficar para experimentar ou você tem que ir embora? Eu tenho um bebezinho, eu tenho que ver meu bebezinho dar mamar para ele. Mas uma próxima oportunidade. É o meu bebê Lorenzo. Você podia ter trazido ele. Deveria ter trazido. Quantos Na próxima oportunidade, ele tem 11 meses. Gente, bebê. Bebê, vai fazer uma mama ainda. Que gracinha. Essa mamãezinha aqui não dorme bem à noite, não. Mas ela tá nutrida. Muito obrigada por ter vindo e espero que você volte. Com certeza. Obrigada.